Bem-vindo, Carlito, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, Rovai, bom dia, audiência da Revista Fórum também. Eu preciso bater palmas para o Janones, porque é o que eu disse aqui alguns dias atrás. Se quiser discutir ideias, a gente vai discutir ideias. Se quiser gritar, a gente vai chamar a segurança para tentar acalmar ali, para evitar uma confusão. Mas se quiser ir para vias de fato, nós somos pacifistas, mas não somos trouxas. E talvez o Janones seja o maior expoente aí, né? Até me ajeitar aqui, que até me desalinhou aqui. Talvez seja o maior expoente desse pensamento do que eu falo. A gente é pacifista, Adri, mas a gente não é trouxa. Eu disse isso aqui, repito, falei na época do caso do Glauber, né? Uma parte da esquerda me criticou, dizendo que eu estava defendendo a violência. Eu falei, não, queridos, eu estou defendendo a lei estabelece uma coisa chamada legítima defesa, que se refere à agressão atual à própria pessoa ou à agressão eminente. Então, assim, acabou esse papinho de você ter membro do MBL com câmera na sua cara, gritando com você, tentando lhe ameaçar ali, né, com palavras ou com atos, e ficar calado. Eu já disse e repito, se quiserem debater comigo, a gente vai debater. Se quiser tumultuar algum evento que eu estiver presente, eu vou chamar a segurança do evento, pedir para tranquilizar vocês, porque como eu defendo a democracia, se vocês quiserem ser civilizados, a gente vai poder conversar, vai poder dialogar. Mas se vier para as vias de fatos, vai levar. Né? O famoso bateu, levou. Né? Ainda mais agora que eu sou ex-cristão, ex-crente, né, Dri? Então eu não tenho mais a obrigação de dar outra face. Agora eu tenho de revidar. Né? Então, assim, agora que eu sou ex-crente, é aí que eu revido mesmo agora. Tá que pariu, viu, velho? Tem que. É que eu fiquei com dó de empadinha aquele dia, viu? Não, mas é que é. Mas assim, você fez certo naquele dia, Rovai. Não dava, né, cara? Tava ali numa livraria, indo debater com o público, é tudo muito constrangedor, né? As pessoas ali, famílias, crianças. Você fica, meu filho ali. Mas eu vou te dar um exemplo, Rovai. Por exemplo, eles são covardes, eles te pegam nesse tipo de situação. Imagina, o Janones estava jantando no shopping, entendeu? E aí é deprimente essa situação e, assim, falta de educação, de civilidade. E, assim, o Leonardo Reis aqui está dizendo, preciso tipificação penal para isso. Tinha que, sei lá, ter um projeto de lei. Tipificação para isso, Dri. É importunação? É o quê? Na verdade, é o que eu estou falando, né? Isso pode ser ali uma ameaça, né? Porque a ameaça ela pode ser, né? Inclusive, a gente até citou aqui na época do Xandão ali, com o caso lá do prefeito de Farroupilha. O artigo 147 fala sobre o crime de ameaça. Né? A importunação não seria claramente, nesse caso aí, ser aplicada, mas a ameaça sim, porque se a pessoa está ali, né, ameaçando, dizendo que vai bater, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que, né, tentando constranger, isso pode, inclusive, só para a gente lembrar, aquele casal que recentemente, que em 2021, se não me falha a memória, constrangeu o ex-deputado federal Rodrigo Maia, foi condenado recentemente. Vocês precisam lembrar disso aqui também, porque passou por uma situação parecida com esta do Janones. Aquele rapaz também do aeroporto que xingou o Zanin, que inclusive teve de fazer uma retratação. Então, assim, existe, né? Pode ter ali, dependendo do que foi dito, calúnia, pode ser denúncia por difamação, né? Enquadrar-se nesses crimes. Pode ter o crime de ameaça, porque a gente não sabe o que foi dito. E no caso, Rovai, do exemplo que você está citando ali da livraria, nesse caso eu entendo perfeitamente, você agiu corretamente ali, você foi realmente até o limite do que dava para fazer. Você não poderia realmente ter ultrapassado o limite dentro do que você fez. Mas eu estou citando especificamente o caso do tal Gabriel Costenaro, lá no Rio de Janeiro, que roda e vira, fica empurrando a clipe do Glauber e falando assim, toque em mim para você ver o que vai acontecer. Eu queria convidar o Gabriel Costenaro para visitar Aracaju, Gabriel Costenaro. E em um evento que eu tiver, faz um tumulto assim e grita assim para mim, toque em mim para você ver o que vai acontecer, que aí eu vou tocar em você e eu quero ver o que é que vai acontecer, Gabriel Costenaro. Porque vocês precisam entender, e eu volto a dizer aqui, que nós somos pacifistas, mas não somos trouxas. Lembrando, inclusive, Rovai, que um dos maiores pacifistas que a gente teve aqui no nosso planeta, né, que é o Cassius Clay, que morreu Muhammad Ali, porque se converteu ao Islã, ele era pacifista também. Mas na hora de sentar a mão, meu patrão, ele batia e sem pena. Então é a mesma coisa, quer debater ideia, quer discutir política, mesmo que a gente discorde do que vocês defendem, vamos debater. Agora quer vir para ameaça, quer vir para agressão, e eu preciso elogiar o Janones, né? Porque o Janones foi para cima do Chupeta algumas semanas atrás no Congresso Nacional,
que o Chupetinha voltou chorando para o gabinete, todo mundo vai lembrar disso, né? Ele não aguentou ali a pressão do Janones e voltou soluçando de choro para o gabinete. E agora, de novo, o Janones vai para cima desse indivíduo. Gente, isso não é dar o que eles querem. Deixa eu lembrar para vocês aqui o que é que o Karl Popper fala, é um dos paradoxos ali, inclusive, que ele analisa de alguns filósofos gregos, que é o paradoxo da tolerância. Nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes, porque senão a tolerância sobrepõe a tolerância. No livro dele lá, inclusive, ele traz um exemplo, Rovai, que ele diz o seguinte: ele tentou convencer um soldado nazista do porquê que o nazismo era ruim. E aí ele estava lá dando vários argumentos, né? Por que o nazismo era ruim, por que não se deveria apoiar o nazismo, de forma racional. Aí ele falou, agora contrapõe os meus argumentos. O soldado nazista pegou a arma dele e fez, esse aqui é o meu argumento. Então é assim que funciona com o fascista. O argumento deles é a violência. Só que nós não podemos ser vítimas disso. Volto a dizer, eu não estou pregando violência, eu estou pregando a legítima defesa. Se bater, vai levar. Agora, tem que ter, assim, um movimento, alguma coisa para civilidade, para assim, porque assim, não dá para a gente transformar isso, daqui a pouco vamos ter guerra civil, né, tem os bolsonaristas, que inclusive, né, aquele neto do Figueiredo já defendia isso, mas assim, tem que ter, gente, as pessoas têm que ter civilidade, um movimento de, não dá para esses lacradores, como diz aqui a Kênia, acabar com a paz das pessoas, a política, né? Porque é isso, você não pode ter uma posição política e andar livremente com alguém que concorda com você. Isso é o fascismo. De civilidade, né? com bolsonaristas. Não tem civilidade, está sendo altruísta demais com esse povo. Adri acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Tá bom, gente. Fala, Roberto, fala. Não tem jeito. Eu lembro... que com o ministro do Supremo, quando era advogado Lula Zanin, houve aquela tentativa de intimidação no banheiro, ele ganhou o processo, né? Mas aí o vídeo dele no banheiro, escovando os dentes, aquela cena constrangedora, o cara xingando, atacando, filmando ele escovando o dente no banheiro, viralizou. Aí depois o cara fez uma retratação, pedindo desculpa que não. Não, mas eu acho que o cara teve multa, teve alguma coisa. Mas é difícil, você não tem diálogo com fascista. Com fascista, né, não tem diálogo. Eles sempre propõem as vias de fato. Em alguns momentos, infelizmente, você tem que usar os elementos que você tem para se defender. E lembrando que as vias de fato, né, é a última consequência para você se proteger. É o que eu sempre falo. Eu pratico arte marcial, já tem 15 anos, né? Inclusive, quem pratica arte marcial sabe que nas academias, pelo menos nas que eu pratiquei, é proibido brigar, tanto que se você brigar fora da academia, você é expulso da academia. Mas é evidente que existem aquelas circunstâncias que, se você for agredido e for se defender, os mestres das academias sempre vão entender. Inclusive, já tem um tempo que eu tenho desafiado aí, Rovai, para um rolinha no jiu-jitsu, um certo MBLista aí, muito famoso. Mamãe falei. E que até hoje ele não aceitou. Ele também é jiu-jiteiro, né, que eu já sei. Então, já que debater não é muito forte, que ele só vai para lacração, vamos marcar um rolinha em São Paulo para arrecadar alimento, para distribuir para a população necessitada, pode marcar, transmitir onde eles quiserem aí, só para, né, não perder a amizade, como a gente brinca no jiu-jitsu, e para resolver nossos problemas no tatame. Aí, ó, a Miriam Ramos está lembrando que teve 150 mil de multa naquele caso do Zanin. Quer dizer, aí, eu tô afim de ganhar 150 mil também. Eu tô vendo aqui conferindo essa informação, porque eu só tinha visto a retratação, que obviamente a retratação vai ter muito menos engajamento e viralização do que o vídeo dele sendo lá xingado no banheiro, né? Que a humilhação ali que ele passou. E ele ficou quieto, né? O Zanin não foi para cima, teve outra postura, né? Na verdade, a condenação foi 10 mil, viu? Só correção. Então, 10 mil. O homem que atacou o Zanin no aeroporto de Brasília foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a pagar a indenização de 10 mil por injúria. Luiz Carlos Baceto também foi condenado a 4 meses e 15 dias de detenção, mas pode recorrer da sentença. Isso aqui, na verdade, eu vou dizer o que aconteceu. O Zanin aceitou esse acordo, Dri, para ele fazer a retratação ali em vídeo,
para que sirva também como instrumento pedagógico, para que os outros indivíduos vejam que, além da pecúnia, né, a punição financeira, se tenha também a humilhação pública, porque é humilhante publicamente você chamar um indivíduo de ladrão e depois ter de vir nas suas redes sociais e falar: ô, gente, desculpa, realmente ele não é aquilo que eu falei, eu tô aqui para me retratar. O Gustavo Gaia, inclusive, é mestre nisso, né? Casualmente ele tem de gravar um vídeo dizendo que ele errou, né, que foi moleque e que a pessoa que ele atacou não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Agora, a Pandora Studio está falando aqui, lembrando que a justiça age diferente para um Zanin. Basta ver o caso do jornalista perseguido pela Zambelli. É um absurdo esse caso, né? Ele está sendo processado. Imagina, ele que foi o perseguido. Ridículo, mas isso vai né? ser revisto lá em cima também, viu, Dri? A gente precisa ser justo. Quando chegar lá no STF, isso vai ser revisto, porque não teve crime nenhum no artigo dele. E a Paula diz aqui uma coisa: está difícil para políticos, jornalistas, artistas, tudo muito estranho, não há mais respeito entre as pessoas. É verdade, pessoas parlamentares e não podem mais jantar num shopping tranquilo, ir num voo comercial, andar na rua, né? Ou uma das causas do Jean Willis ter tomado a decisão de fazer aquele autoexílio foi porque ele falou: não dá para andar na rua, as pessoas vêm te xingar. Uma pessoa, né, pública como ele, é um absurdo, né? E vou agradecer a Kênia Moreira, que presenteou a comunidade com 5 assinaturas da TV Fórum. Olha que beleza, muito obrigada, Kênia. Vamos ver quem que vai aproveitar aí esse presentão. E vamos girar a pauta aqui, falar sobre o destaque da edição, Carlito e Rovai, que é esse racha no Partido Liberal, no partido do Bolsonaro, exatamente, olha só. As convenções do PL para as eleições municipais deste ano estão colocando aí, expondo divergências internas e lançando dúvidas sobre o cumprimento do objetivo da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro de eleger ao menos 1.000 prefeitos pelo Brasil. Em um cenário turbulento, viraram alvo de desgaste campanhas em que o Bolsonaro e o presidente nacional da legenda, o Valdemar Costa Neto, estão em lados opostos, bem como os palanques em municípios nos quais o partido estará com aliados de esquerda, contrariando orientação nacional. Na tentativa de fortalecer a base mais fiel, Bolsonaro tem travado ainda um duelo com o comando do partido para vetar nomes de centro. A revelia de Valdemar, grupos de direita têm feito uma força-tarefa para denunciar neo-aliados. O objetivo é fortalecer a guerra cultural e preservar as bandeiras do bolsonarismo. Em algumas cidades, o próprio ex-presidente procura privilegiar aqueles que estão mais alinhados ao ex-presidente, ao bolsonarismo, e os que e aos valores, né, que o elegeram em 2018, independentemente da filiação partidária. Ou seja, tem um esforço aí do Bolsonaro, seus filhos do bolsonarismo, para manter candidatos que são aqueles candidatos raiz, aqueles caras que defendem, né, os valores, negacionismo, que ficam, né, com esses discursos de ataque ao comunismo, esses mais raiz do bolsonarismo, os que eles têm privilegiado. E essa reportagem é do jornal O Globo, e eles fazem um levantamento das principais cidades onde há essa discórdia, onde há esse racha entre o Bolsonaro e o presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto. Vou falar rapidamente aqui algumas. Por exemplo, São Luís do Maranhão, Bolsonaro apoia Iglesias Moisés e o PL apoia Duarte Júnior do PSB, que tem uma vice do PT. Búzios, no Rio de Janeiro, o PL tem Rafael Aguiar como candidato e Bolsonaro apoia Alexandre Martins, do Republicanos. Em Ilhabela, São Paulo, Bolsonaro está com Diana Almeida Matarazzo, do Podemos, apadrinhada por Renato Bolsonaro, seu irmão, e Valdemar lançou Toninho Colucci. Em Guarulhos, o Bolsonaro apoia Jorge Wilson, o xerife do consumidor, do Republicanos, e Valdemar lançou Lucas Sanches. Então, são várias cidades, não vou ficar aqui falando de todas, mas é evidente aí um racha entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. E aí, o que vocês acham, Rovai e Carlito? Eu, na verdade, acho que
essa aliança Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto já durou muito, né? Eu me surpreendo até com tanto de tempo que ela está resistindo. Você acha que existem interesses mútuos ali com relação à grana, né, partidária, e eles conseguiram se resolver para manter o PL grande, com muita influência e muito dinheiro. E aí eles fizeram uma sociedade e dividem o lucro ali. É uma coisa bem... Não é uma coisa político-ideológica, não tem isso. E é um negócio. Mas ainda pode explodir. Né? Ainda pode explodir. Ainda tem chance de explodir, talvez até antes da próxima eleição, quando o Bolsonaro pode mudar seus alinhados, seus deputados aliados para um outro partido, quando tiver janela partidária, para tentar dar um golpe aí no PL. Porque ele não vai buscar reeleição, ele não precisa de um partido tão forte assim. É melhor ele ter 50 deputados fiéis e o caixa inteiro de um partido dele do que ter que ficar pedindo autorização para o Valdemar para conseguir fazer suas ações Brasil afora, né? Então, enfim, é uma crise anunciada. Eu acho que ainda de baixa intensidade, nada muito explosivo nesse momento, né? Mas você viu ontem, você falou que ele estava reclamando da Michelle ser incluída nas pesquisas. Hoje já tem a questão das candidaturas. Então, assim, acho que a gente vai ter essa temperatura sendo potencializada a cada dia que passa, e quanto mais perto fica o dia da eleição municipal, porque são 5.500 municípios, são muitos interesses em jogo. Carlito, o que você acha? Então, quando você começou a falar, eu até abri um sorrisão. Eu vou até mandar um link para você, se você quiser mostrar aí. Tem 2 links que eu vou mandar para vocês de um vídeo de um Instagram aqui em Sergipe. Porque a candidata que está liderando as pesquisas aqui é do PL. O nome dela é Emília Correia, ela foi defensora pública, ela já se vendeu como lavajatista, já se vendeu supostamente como uma tal Moro de Saias. Ela, apesar de ser lavajatista em 2022, ela aceitou a ser vice-candidata a governo na chapa do PL, com um candidato que era apontado naquele momento como corrupto, tanto que não pôde ser candidato, e ela acabou, inclusive, passando alguns constrangimentos, já que ela é defensora do combate à corrupção e estava naquele momento como vice de um candidato apontado como corrupto. E tá aí, ó, esta aí é a senhora Emília Correia, ela é candidata a prefeita aqui em Aracaju, ela está liderando as pesquisas, e aí ela começou a cair nas pesquisas já tem alguns dias. E aí, do nada, ela foi para Brasília fazer um vídeo com Bolsonaro. E o que é interessante, se você entrar no Instagram dela, Adri, ela não tem nada com Bolsonaro, ela não tem, até esse vídeo aí, né? Ela não tinha nada com Bolsonaro, não tinha foto com Bolsonaro, né? As que tinham eram muito lá embaixo. Na convenção do PL local, ela não usou bandeira do Brasil para convocar as pessoas para a convenção, não usou Deus, Pátria e Família, não usou foto do Bolsonaro. E os bolsonaristas de Sergipe estão revoltados, inclusive alguns do próprio PL, que dizem que ela nunca foi bolsonarista, estão chamando ela de melancia. Eu não diria que ela é uma melancia, porque ela sempre foi de direita, isso não dá para negar. Mas ela não é uma bolsonarista, ela é só uma oportunista, que neste momento, como surfou a onda da Lava Jato no passado, agora está surfando a onda Bolsonaro. E aí o segundo vídeo, que se você quiser colocar, Adri, eu queria que você mostrasse o áudio também, inclusive, que o empresário que recebeu o Bolsonaro aqui, Rová, em abril, disse que Bolsonaro confessou para ele que ele gravou o vídeo com ela porque ela pediu muito, mas que os apoiadores dele em Sergipe estariam livres para apoiar. Olha que maravilha! A candidata da direita também do União Brasil, a Yandra Moura, que é filha... Vamos ouvir primeiro, Dri, depois eu falo. Estava muito pressionado para gravar um vídeo de apoio à candidatura de Emília Correia. Eu tenho conversado ao longo do tempo com Bolsonaro sobre o PL de Sergipe, que é muito atrelado ao PT.
lá em 2002, foi apoiar Rogério Carvalho. 22, esse ano está apoiado por um grupo que não faz parte do nosso segmento político. E eu entendi a postura do presidente, porque ele é o presidente de honra do PL. A esposa, Michele, é a presidente de honra do PL Mulher. E eu não quis deixar o presidente constrangido. E disse a ele: presidente, fique tranquilo. O mais importante disso, presidente, é que a gente está trazendo para o seu lado uma pessoa que não queria aparecer do seu lado, que tinha vergonha do senhor. Grave, presidente, mas aqui em Sergipe todos nos conhecemos. Todos sabemos de tudo. Todos sabemos que Emília Correia tem vergonha de Bolsonaro. Veja bem, ela não quis gravar com Bolsonaro lá na minha casa em abril, mas foi para Brasília em função da queda nas pesquisas. E eu estava certo quando dizia desde 2022 que Bolsonaro não era um péssimo cabo eleitoral. Hoje todo mundo quer ser Bolsonaro, mas quem é Bolsonaro, quem é da família conservadora, quem luta pela pátria e pela família, vai apoiar Iandra, que será a futura prefeita de Aracaju. Pode suspender, Dri. Vamos em frente. Aí encerra nosso comentário. Então, para quem não sabe quem é a Iandra Moura, ela é filha do ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura, que o Rovai deve conhecer bastante, porque quando o Temer virou presidente, ele pegou a chave do cofre do Brasil e chovia dinheiro aqui em Sergipe nessa época. Tanto que na eleição de 2018, ele conseguiu a façanha, Rovai, de conseguir apoio nos 75 municípios de Sergipe para se eleger senador da República e conseguiu a façanha de não ser eleito senador da República. Aí lançou a filha dele para ser candidata a deputada federal em 2022, porque ele estava inelegível. E aí ela agora é a candidata a prefeita aqui de Aracaju, mesmo não conhecendo Aracaju, não vivendo tanto em Aracaju, já que ela, né, vivia fora do país, visitando outras regiões, enfim. E aí agora os bolsonaristas daqui de Sergipe já decidiram abraçar ela como a candidata de verdade. E quando esse empresário fala que o PL de Sergipe é ligado à esquerda há um certo tempo, e pessoas que foram para o partido que eram da esquerda, a gente precisa citar o caso também, Rovai, do Rodrigo Valadares, né, o filho do Pedrinho Valadares, que faleceu aí, inclusive em Santos, naquele acidente com o Eduardo Campos, que era do PT, inclusive em 2020, que era do PT, na verdade era do campo da esquerda, mas o Rodrigo Valadares, em 2018, fez campanha para Lula, depois fez campanha para Haddad, tem fotos do lado do senador Rogério Carvalho, do ministro Márcio Macedo, é primo do ex-secretário do ministro Márcio Macedo, Valadares Filho, que atualmente virou secretário do governo aqui em Aracaju também, há um pedido do próprio ministro Márcio que ele deixasse a cadeira, o cargo lá em Brasília e viesse aqui para Aracaju. E este é o cenário, Dri. No Brasil inteiro, em algumas cidades, que é isso que o Bolsonaro está ignorando e que o Valdemar, vai, sendo um dinossauro da política, sabe. Em algumas regiões do Brasil, Dri, e em alguns interiores em específico, não existe esse acirramento entre direita e esquerda, partido de Lula e partido de Bolsonaro. Em algumas cidades, muito especificamente em alguns interiores, o partido é só um instrumento político que o indivíduo se lançou na carreira política. Por exemplo, aqui em Sergipe, tem gente que está no PL muito antes do Bolsonaro chegar. Por isso que em 2022, o apoio do candidato do PL no primeiro turno ao Rogério Carvalho no segundo turno. Ele também não queria gravar vídeo com o Bolsonaro, ele também era cobrado. E sabe o que ele respondeu quando perguntaram por que ele não gravava vídeo com o Bolsonaro? Ele falou o seguinte: eu estou no PL desde sempre. Quem chegou no PL foi Bolsonaro. Então, aqui sempre foi a minha casa. cara. Depois de 10 partidos, né? Porque não tem ali, né, ideologia alguma, né? E Rogério Carvalho, senador do PT, do Partido dos Trabalhadores. O Rogério Carvalho tem alianças complicadas aqui em Aracaju, tanto que na prefeitura da Barra dos Coqueiros, né, que é a região metropolitana de Aracaju, o namorado da Lurian, que é a filha do Lula, é pré-candidato a prefeito lá pelo PT, mas o Rogério Carvalho, por acirramento, já que o Márcio Macedo e o Rogério Carvalho estão em grupos diferentes do PT aqui em Sergipe, o Rogério Carvalho não apoiou o nome do namorado da filha do Lula. Ele está apoiando o candidato do União Brasil, lá na Barra dos Coqueiros. Aqui em Aracaju, o PT não tinha pretensão de lançar candidato,
mas o Rogério Carvalho, que acha que é o dono do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, lançou a sua esposa como candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Aracaju, está lá atrás nas pesquisas, inclusive está atrás até da candidata da Federação Rede PSOL, né? Com muito menos dinheiro, o Rede PSOL conseguiu colocar uma candidata na frente dela, e aqui, Rovai, o PT teve de formar uma chapa pura. O vice-candidato é um rapaz chamado Robson Viana, inclusive muito respeitado na política local aqui, e é o vice da Candice Matos, né, que agora é Candice Carvalho. Ela era Candice Matos quando ela era repórter da Globo aqui em Sergipe, aí agora ela é Candice Carvalho e é candidata, mas sim, desculpa a minha sinceridade, ela só é candidata porque ela é esposa de um político famoso, ela não tem atuação política relevante algum aqui, diferente da Eliane Aquino, que o Rovai deve conhecer, viúva do governador Marcelo Deda, que trabalha, inclusive, junto do governo federal, e que, inclusive, o próprio PT de Sergipe sabotou o nome dela de forma irresponsável e descompromissada quando se cogitou, Rovai, lançar a Eliane Aquino como candidata a prefeita em Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo isso porque o senador que a gente citou aqui, infelizmente, tá? Talvez para quem não está em Sergipe não saiba disso, o senador Rogério Carvalho imagina que tem um rei na barriga e tem esse conflito agora entre ele e o Márcio Macedo, que ele vai perder sempre, Rovai. Porque a gente sabe quem é que tem moral com o presidente Lula, quem é que o presidente Lula gosta de conversar, né? Inclusive o Rogério não é nem bem quisto aqui pelos seus companheiros de partido, por causa justamente dessas iniciativas dele de querer impor o que ele quer, querer colocar o que ele quer, e o Valdemar e o Bolsonaro é isso aí. O Valdemar entendeu que tem lugares que as alianças vão acontecer porque estão fora do grande eixo político, né? Pessoas ali que estão nessa briga ideológica, direita, esquerda, partido de Lula, partido de Bolsonaro. Eu queria saber a opinião do Bolsonaro, Udri, só para eu terminar minha fala, sobre o Rodrigo Valadares, né? Que, inclusive, como eu disse, tem várias fotos com as pessoas do PT, até 2018 era ligado à esquerda aqui em Sergipe, e que agora virou um bolsonarista raiz, e ele já confirmou aqui em bastidores que o PL já disse, Rovai, que uma das cadeiras para o Senado de 2022 em Sergipe é dele, é do senador, é do deputado federal Rodrigo Valadares. E eu queria saber do Bolsonaro o que é que ele acha do Rodrigo Valadares. É isso aí, notícias do Nordeste com Carlito Neto. E olha só, já que a gente está falando de eleições, tem uma cena que está causado muita indignação e viralizou porque um bolsonarista, deputado estadual suplente pelo PL de Mato Grosso, que assumiu em julho o mandato de Eliseu Nascimento, do PL, apoiador extremista de Jair Bolsonaro, chamado Rafael Ranalli, do PL, viralizou nas redes sociais ao mostrar uma arma durante a convenção do partido na última segunda-feira, que oficializou a candidatura de Abrílio Brunini para prefeito de Cuiabá. Veja o nível. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque senão vão derrubar nosso canal, que a gente não pode, mas eu vou passar aqui a notícia do Plínio Teodoro aqui Esse Brunini é o que há de pior na política, né? Está me processando, terrível. Inclusive. Não. É um Zé Mané, e assim, patife. Né? E o cara vai lá, olha o nível, né, da política, das propostas, debate numa eleição municipal onde deveriam estar ali falando o que eles querem para Cuiabá, o que fazer para melhorar para a vida das pessoas, né, que moram em Cuiabá, na saúde, na educação, o que realmente importa? Não, os caras estão lá, né, mostrando a arma, ou seja, estão propagando o quê? A violência, né, propagando esse tipo de né, o armamentismo. E esse cara, Ranalli, é policial federal, graduado em jornalismo e direito, e ele, nas últimas 3 eleições que disputou, recebeu 11 mil votos, coleciona polêmicas em cima da propagação da violência, inclusive contra adversários. Ele quer transformar o Mato Grosso no Texas brasileiro, segundo ele próprio. Não tem nada pior, né, do que se tornar. E dá mais poder para a polícia matar. Um dos seus primeiros atos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso foi apresentar uma proposta que ficou conhecida como Lei do Abate,
para premiar agentes de segurança que cometam assassinatos durante o trabalho. Olha que horror, gente. Tudo, né, ao contrário, ele vai premiar policial que matar pessoas. E a exemplo do que o Jair e Flávio Bolsonaro fizeram com milicianos, como Adriano da Nóbrega, o Ranalli quer conceder a medalha Sargento Odenim Chaves, que foi um PM assassinado com um tiro na cabeça no estado, aos policiais que cometerem assassinatos durante a função. E esse deputado é um dos propagadores da violência e discurso de ódio em Mato Grosso, incitando extremistas e atacando opositores, especialmente o presidente Lula. Enfim, vou pôr o link aqui da matéria completa, mas assim, um absurdo, né? Deveria ter a candidatura cassada, né? É o suco do bolsonarismo, né, Rovai? Cara, é nojento, né? É um tipo de gente, pior que ela é representativa de uma parcela da população, né? Infelizmente. Mas é um tipo de gente que tinha que ser excluída da política. Tinha que ter uma barreira sanitária para esse tipo de coisa, nos próprios partidos políticos. Mas, infelizmente, tem partidos como o PL hoje que se aproveitam da popularidade desse tipo de ação. Gera popularidade, porque a sociedade a sociedade brasileira é formada também por pessoas com esse tipo de formação, né? Que tem essa característica sanguinária, ou, né, desumana, policialescas, enfim, tudo que você possa imaginar, que acham que seria melhor se o Brasil fosse um país onde houvesse a dominação de brancos em relação a negros, que os nordestinos tivessem que migrar de lá para cá, como na década de 60 e 50, porque não tinham condições de ter uma vida minimamente decente nas suas regiões. Então, essas pessoas pensam nesse Brasil. Quando elas defendem, por exemplo, a ditadura, elas estão defendendo isso, né? Aquele país muito mais injusto do que hoje. O sonho delas é de um país onde as desigualdades sociais sejam maiores do que as atuais, que sejam pelo menos iguais aos que foram, que elas possam contratar empregadas domésticas, meninas vindas do Nordeste, a R$300 por mês, botem para morar em casa e trabalhar 24 horas por dia, como elas faziam. Eu me recordo, quando era moleque, quando minha filha era pequenininha, isso há 33 anos atrás, a Carol, eu tive que contratar uma empregada porque nós trabalhávamos, eu e a mãe da Carol, e precisava de alguém para ajudar ali nas tarefas de casa. E eu me recordo que eu fui pagar o salário mínimo, que era o salário mínimo da época, que era muito baixo, inclusive. E falei, ou um pouco mais que o salário mínimo, uma coisa tipo um salário mínimo e meio. E as pessoas do prédio ficaram bravas comigo, Carlito e Dri, porque eu estava inflacionando o mercado ali, que todo mundo pagava meio salário mínimo e botava a pessoa para trabalhar 24 horas por dia. Um dos moradores do prédio ficou muito bravo comigo. Não vou falar o nome dele aqui, quem sabe um dia ele ainda esteja vendo o programa, não quero, né, fulanizar. Mas uma coisa assim de ele ficar meio fora de si, me berrava comigo num domingo, no almoço de domingo, na casa dos pais da Dri, da minha ex-esposa. Porque achava o fim da picada ter alguém que pagasse o que era muito pouco. Muito pouco.
É o mínimo, né, Rovai? Como a lei já diz, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala em salário mínimo, é o que a lei garante como o mínimo. Então, quer dizer, aquilo ali é o valor abaixo do que ninguém pode pagar. Aquele ali é o valor exatamente mínimo. Por isso que o nome é salário mínimo. E vocês estão um exemplo interessante, Rovai. E eu vou citar um outro exemplo, tá? Recentemente eu fui a um shopping aqui em Aracaju, né? Comprar uma coisa com a minha esposa. E aí passei nessas banquinhas que tem venda de acessórios em aço. Né? Eu não sou mais religioso, mas eu gosto de comprar escapulários, e agora tem alguns escapulários que não vêm mais com imagens sagradas, né? Ou de nenhuma figura santificada. E aí a gente estava lá conversando e a moça disse que estava com muita dificuldade de contratar, porque aqui no Nordeste as pessoas só querem viver de Bolsa Família, só querem viver de auxílio. Aí eu sempre faço aquela pergunta básica, eu falo, minha senhora, a senhora sabe quanto é que o Bolsa Família paga? Me explica aí. Ah, é um salário mínimo, né? Falo, se é um salário mínimo, como é que essas lojas do shopping estão tudo cheias de vendedor para receber justamente o salário mínimo? Aí eu fui explicar para ela, e o pior de tudo, Rovai, que isso que é interessante, que me incomoda muito quando algumas pessoas de outras regiões vêm aqui para o Nordeste achando que estão fazendo um favor, recolonizando o Nordeste, né? Como se, inclusive tinha uma conhecida minha de Cuiabá que veio para Aracaju e ficou surpresa como a cidade era moderna, como a frota de carros eram novas, né? Como eu falei, pois é, querido, o nome disso é Revolução Social, aconteceu a partir de 2003. Lembra que a gente elegeu um presidente de esquerda lá? A gente passou a ter casa. Aqui a gente não anda de carroça não, minha patroa, e nem come mais numa cuia, carne seca com farinha não, a gente pode escolher o que quer comer. Ela, achei Aracaju tão bonitinha, me surpreendeu muito. E me incomoda essas pessoas acharem que aqui o Nordeste, ainda aquele Nordeste, Rovai, caricato que a gente via nas obras de Cândido Portinari no início do século passado, até a metade do século passado, onde você tinha ali basicamente chão rachado, pobreza extrema. A gente via ainda o Nordeste passando por isso em muitas cidades, em muitos estados, até a década de 90, enfrentando um problema com seca, com cólera, com falta de comida. A partir da década de 90, aconteceu o evento de melhoria da economia do Nordeste, tanto que de 2006 até 2010, Rovai, mais de 400 mil nordestinos deixaram o Sul e Sudeste e regressaram para o Nordeste de novo. Por quê? Porque a vida melhorou. Quem acompanhou, inclusive, aquela entrevista que eu fiz com o presidente Lula em 2022, em abril, aí em São Paulo, vocês vão lembrar que eu falei para o presidente Lula o seguinte: a partir do governo do presidente Lula, que o nordestino passou a ser visto, passou a ter as mesmas oportunidades. A gente nunca pediu, Dri Rovai, que nós tivéssemos nada além daquilo que todo mundo tem. A gente queria que fosse tudo igual. A gente queria ter acesso à educação de forma igual, a gente queria ter acesso aos bens duráveis de forma igual, a gente queria ter acesso à saúde de forma igual, a gente não queria nada além, a gente só queria que as coisas fossem iguais. E a partir do momento que as coisas começaram a ficar iguais, aí o que já era ruim em relação ao preconceito com a gente, ficou pior. Porque a educação melhorou no Nordeste, o índice de analfabetismo ainda é muito elevado, mas é muito melhor do que era, por exemplo, no início dos anos 2000. A desigualdade social tem diminuído, inclusive muito por conta de programas sociais, acesso à educação tem melhorado, as oportunidades de trabalho têm começado a surgir, tanto que o próprio mercado financeiro, olha só, Rovaidri, diz que o Brasil, ou melhor, o Nordeste, será a região que mais irá crescer proporcionalmente no Brasil entre os anos de 2026 e 2034. E aí, para esse povo que quer separar o Nordeste do resto do país, é só assinar a petição, meu patrão, que a gente já está pronto aqui para botar o dedo, para assinar, que a gente não quer separar de ninguém. Mas se vocês quiserem, a gente também não vai adular muito naqueles que não querem estar juntos com a gente. E aqueles que querem, Rovai, como você e Dri, que eu tenho certeza, a audiência que está acompanhando aqui, receberão o passaporte, né, de livre acesso ao país chamado Nordeste. Eu quero ir para o Nordeste, só tem calor. Tem aquela música do Nordeste se tornar independente, né? De quem que é? Do seu? Eu quero. Eu não me recordo não também, Nordeste. Adoro o Nordeste. Olha só, o André Lobão diz: bom dia, pessoal. PL é o da Elba Ramalho. É da Elba Ramalho. Quer dizer, pelo menos ela canta, né? Não Parou de ouvir a música, eu acho, Elba Ramalho. Não tá ouvindo mais, não. E nem cantando, eu acredito. Que ela não entendeu a letra. Que Elba Ramalho, né? Ela foi pro lado dos bolsonaristas, né? Que querem que
que querem separar. Não, como que pode, né? Com o Bolsonaro, com tantas falas xenofóbicas, né, contra o Nordeste, a semana retrasada, né, foi falar que é a pior região do Brasil, e como que pode, né, apoiar ainda esse sujeito. Mas olha só, queria, antes de liberar o Carlito, vou subir o Hélio Doyle e trazer um assunto rapidinho para o Carlito comentar, e já te libero, mas vamos já subir o Hélio. Bem-vindo, Hélio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né, Drica, Rovai, Carlito, tudo bem? Salve, salve, Hélio. Olha só, o assunto que eu queria trazer para ouvir o Carlito é essa fake news que está rolando de que, primeiro, que o Lula ia taxar as medalhas, né, os prêmios, as premiações, que já foi desmentido, não existe isso, nenhuma medalha, prêmio é taxado na entrada do país, no Brasil, né, os atletas de Paris não vão ter taxa sobre suas medalhas, mas agora tem mas não é as medalhas, tem que não cobrar o imposto de renda sobre a premiação financeira. E aí tá aquela nos bolsonaristas atacando, libera, né, já atacando o Haddad em meio já o Tachad, né, aquela onda de memes que tentou colar a pecha de que ele aumenta os impostos e tal. Só que agora veio a verdade. Essa taxação, né, entre aspas, olímpica, existe há 50 anos, e na Olimpíada de Tóquio, sob o governo Bolsonaro, foi 1,2 milhão de impostos durante, né, em 2021, na gestão Bolsonaro. Aí eu queria perguntar para o Carlito, você tem visto essa disputa aí nas redes, dessa fake news, e agora dessa questão de impostos, sendo que, assim, todo mundo paga imposto, né, sobre o dinheiro, sobre recursos recebidos. Então, agora, e aí já teve até deputados que apresentaram projetos de lei para isentar imposto de renda sobre premiações dos medalhistas brasileiros. O que você acha, Carlito? Então, isso é interessante, Dri, porque isso surgiu como uma resposta aos memes que Bolsonaro iria roubar as medalhas de ouro das atletas brasileiras, né? Que elas deveriam esconder as medalhas de ouro, porque se o Bolsonaro visse as medalhas de ouro, ele ia querer roubar. Como isso viralizou nas redes sociais, eles não poderiam perder a narrativa, porque eles, infelizmente, são muito bons, sim, em controlar a narrativa nas redes sociais. O próprio Janones, inclusive, ao comentar sobre isso no Twitter dele, ele até falou sobre isso, que eles inventam essas histórias e a gente fica girando em círculos tentando desmentir. Só que essa informação teve um impacto tão grande que ontem, por exemplo, na minha academia, Rovai, tem jovens lá de 15 anos, 13 anos, 14 anos, e os jovens estavam reclamando disso, dizendo que é um absurdo, que o governo vai cobrar taxa dos prêmios que os atletas ganharam. E eu tive de explicar para eles que não é o governo que vai cobrar taxa pela premiação, meramente. É que todo brasileiro tem de pagar imposto se ele estiver enquadrado dentro daquele teto máximo ali de isenção, e quem estiver acima paga a tributação. Por exemplo, o vencedor do Big Brother, o Davi Brito, ele teve de pagar o imposto de renda sobre a premiação dele no Big Brother, que foi quase 4 milhões de reais. Eu não vi o próprio Davi reclamando na internet que não ia, porque era um absurdo, como é que ele ia pagar o imposto de renda e tudo mais. E sem falar no seguinte, Dri, para que o Bolsa Atleta exista, para que o esporte seja financiado pelo governo federal de forma gratuita, esse financiamento é feito através da arrecadação de imposto. E sem falar que algumas dessas pessoas que fazem a declaração corretamente ainda são restituídas de parte do valor que foi declarado. Então, é basicamente aquilo que o bolsonarismo, como a gente já sabe, é muito bom, quer espalhar mentira. Na semana passada foi o vídeo do Amorim com o Maduro, né? Quase que o Amorim entrando dentro da cabeça do Maduro ali, né? Entrando pela boca do Maduro na cabeça dele ali. Agora é essa história, mas sabe o que é que ninguém consegue mudar na história, Adri? Que Bolsonaro é ladrão de joias. E que se algum dos medalhistas olímpicos tiver de correr de alguém com medo de tentarem pegar a sua premiação, esse alguém atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. Esta é a grande verdade. Aliás, ontem, primeiro, boa tarde, Hélio, prazer te ter aqui. Já vou te passar a palavra, mas ontem o Janones
O cara falou, vocês só falam que o Bolsonaro, na briga do Janones ali com o bolsonarista, vocês só falam que o Bolsonaro matou gente na pandemia porque vocês não podem chamar ele de ladrão. Caralho! Os caras ainda têm coragem de usar isso, Doyle. Vamos chamar de Raul, que também é um nome que a gente dá para ladrão, né? Um nome na gíria popular. A gente pode chamar ele de Raul, já que ele não quer ser chamado de ladrão, né? Sem nenhuma alusão a quem tem o nome de Raul, tá? Mas uma linguagem mais popular de quem também passa a mão nas coisas ali. Então, já que ele não quer ser chamado de ladrão, vamos chamar ele de Raul. Diga, Doyle, entre na conversa aí. Olha, já se disse que a direita não vive sem fake news. Ela não vive sem mentira, sem mentir. É mais uma, como disse o Carlito, mais uma mentira que eles inventam dentro de uma guerra nas redes sociais em que, na minha opinião, infelizmente, eles levam uma certa vantagem, né? Como foi dito, esse imposto existe há 50 anos. O Adrico falou, existe há 50 anos. Os medalhistas de Tóquio recolheram o imposto no governo Bolsonaro, e são os bolsonaristas agora que querem imputar o imposto, dar a culpa do imposto ao Haddad, ao Lula, ao governo. Tudo mentira. Agora, eu também tenho essa visão de que, assim, o imposto é necessário. O problema no Brasil, na minha opinião, não é que a gente pague imposto, é que os pobres pagam muito mais imposto do que os ricos, do que os milionários. Esse é o grande problema. Agora, o imposto é necessário, você não toca políticas públicas sem imposto. Agora, eu vou falar uma outra coisa. Eu acho o seguinte, eu sinto falta da resposta. Sabe? Eu acho que o governo é atacado e não tem uma resposta firme, uma resposta direta, nem nas redes, nem vamos dizer assim, na mídia, né? Uma maneira que responda a isso. Eu acho os parlamentares governistas extremamente passivos, de modo geral, eu estou generalizando, né? Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, eu dizia, olha, mesmo no tempo da ditadura, onde se sabia que muita coisa não sairia ali de dentro do Congresso, porque havia censura à imprensa, então não havia redes sociais, não havia censura à imprensa, os parlamentares da oposição combativa, do antigo MDB, brigavam. Cada coisa que um governista falava tinha uma resposta, tinha debate. Hoje você não vê isso, você vê uma passividade enorme. E como você fica sem resposta, acontece isso que Carlito relatou. Quando ele chega lá na academia, os garotos lá estão todos com a versão das redes sociais, a versão dos bolsonaristas, porque não há uma resposta adequada no mesmo tom, e brigando. É a chamada batalha mesmo, batalha de ideia, batalha entre governo e oposição, batalha entre direita e esquerda. Eu acho que, infelizmente, a gente está perdendo essa. Os deputados têm que gravar vídeo todo dia, né? Pegar ali, pôr no seu Instagram, no seu X, no seu Facebook. Carlito, muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Carlito, tudo de bom aí para você. Vai fazer o seu jiu-jitsu lá, treinar.